Vamos conversar sobre literatura nacional contemporânea da melhor qualidade? Hoje a gente vai falar sobre Mata Doce. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Literanálise. Eu sou Daisy e é sempre muito bacana vir aqui conversar com vocês, principalmente para falar de um livro que me encantou. Então, sempre que eu tenho uma experiência muito bacana, redobra, obviamente, o prazer de vir aqui compartilhar com vocês. Antes da gente começar, se você está chegando por aqui agora, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, não esquece, deixa o like, comenta, compartilha para a nossa comunidade continuar crescendo. Muita gente nova chegou por aqui recentemente, gratidão e sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, acho que primeiro vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre a autora desse livro. Então, a Luciane Aparecida, ela nasceu na Bahia em 1982, então ela é um ano mais velha do que eu. Ela é doutora em letras e ela tem pesquisas na área de nação, imigração, identidade e memória. Ela já havia publicado contos e poemas, mas esse aqui é o primeiro romance da autora. Sai pela Alfaguara e é uma capa lindíssima, gente. Então, assim, desde que esse livro havia sido lançado lá em 2023, ele estava sempre na minha wishlist. E eu gosto de participar de alguns eventos, como feiras do livro, conhecer livrarias novas, e na medida do possível eu vou sempre compartilhando com vocês aqui em vlogs. Então, para quem já segue o canal há um certo tempo, vocês sabem que esse livro, além de estar na minha wishlist, eu namorei em diversos desses passeios, mas acabou que tardou um pouquinho para eu comprá-lo. Eu comprei então recentemente e aí já li, era uma das leituras, inclusive, que eu falei, pessoal, agora que eu estou saindo de férias da faculdade, aproveitar essas férias aí pequenas de meio de ano para ler algumas coisas que eu quero, e esse daqui era um dos livros, tem até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre as minhas leituras de férias, e esse era um dos livros. Então, assim, basicamente, eu me interessei muito sobre esse livro porque ele vai tratar, dentre outras coisas, né, um livro bastante rico, ele vai tratar sobre identidade e memória. Então, como eu falei recentemente, muita gente nova chegou por aqui e eu estou extremamente agradecida. Então, claro que essas pessoas não me conhecem tanto como os inscritos que estão desde o começo do Literanálise. Então, acho que é importante trazer aqui um pedaço para explicar o meu interesse por esse livro. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo tema memória. Então, os meus livros preferidos da vida, muitos deles são livros de memórias. Então, sempre que se tem um personagem ficcional ou não, rememorando coisas, olhando para trás, escolhendo o que faz sentido trazer para sua narrativa, como que essa memória é colocada, isso me encanta e é um dos temas assim que eu mais gosto. Mas para além da questão da memória, eu estudo psicologia e esse semestre nós tivemos psicologia social, foi uma introdução e daqui para frente agora a gente vai estudar isso cada vez mais profundamente. E nós estudamos a questão da identidade. Então, como essa identidade se forma, qual é o impacto do processo de socialização na formação dessa identidade e como que ela precisa, muitas vezes, se ressignificar ao longo de uma vida. E é exatamente isso, gente, que a gente vai encontrar nesse livro. Então, a questão de memórias, a questão da identidade, como que ela é transformada, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, além da gente ter aqui um núcleo com mulheres fortes, que eu adoro, e tratando sobre temas que são muito relevantes, independentemente da gente ter sofrido ou não determinada violência, ou que a gente conheça determinada violência, e quando a gente está falando de um núcleo de mulheres, claro, aqui são mulheres pretas principalmente, numa região pobre da Bahia, mas independentemente disso, a gente sabe que ser mulher não é fácil e que a gente passa assim por determinadas violências físicas e psicológicas, e sempre que um livro se propõe a tratar sobre isso e de uma forma encantadora, como foi feito aqui, eu acho que a gente traz uma questão de responsabilidade. Ou seja, vamos falar sobre isso, nos conscientizar para que a gente possa ter mais responsabilidade daqui para frente. Então, são temas que eu gosto muito e eu já, assim, dando um baita de um spoiler aqui no começo do vídeo para vocês,
Eu amei esse livro, tá? Amei, super recomendo. Então, basicamente, O Mata Doce, ele é um livro narrado em primeira e em terceira pessoa, então nós temos essa alternação nas vozes que vão contando essa história. E além da gente ter muitos personagens icônicos aqui, muitos personagens fortes, bem construídos, que deixam até saudade na gente quando eles desaparecem da história, o livro ele vai tratar sobre a filhinha Mata-Boi ou a Maria Teresa. E aí a gente já tem uma questão, né? Porque a gente inicia essa história acompanhando o nascimento da filhinha Mata-Boi, sendo que ela era Maria Teresa. Então, o que aconteceu para que houvesse essa mudança de identidade? Eu não vou dar spoiler para vocês, mas tem um acontecimento aqui bem importante que muda a estrutura dessa personalidade, dessa identidade. Então é um livro que ele vai tratar de temas muito relevantes. E isso ao longo de toda uma vida. A gente vai acompanhar a Maria Teresa desde a sua infância até uma fase em que ela está bem velhinha, rememorando sua vida, olhando para trás, escolhendo as suas memórias e, de alguma forma, fazendo uma espécie de integração das suas partes, e a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, basicamente, esse livro, ele vai tratar sobre a questão de abandono, da violência contra a mulher, daquele dono de terra que se acha dono da vida e dos destinos de uma região e que fica sempre impune. Ele vai tratar sobre as diferenças sociais, ele vai tratar sobre como nós construímos a nossa identidade, como que a gente faz força para mantê-la ao longo da vida, principalmente se a gente está num cenário que joga muito contra a gente, que a gente passa por muitos traumas, por muita violência. E ele vai tratar também de algumas pessoas que simplesmente, gente, desculpa, morando em São Paulo, é sempre um barulho, não tem hora para a gente gravar que não tem esse barulhão. Então é moto, é ônibus, é disco voador, é helicóptero, então assim, relevem, tá? Então aqui a gente vai ter inclusive pessoas que passam por um trauma tão grande que é como se tivesse uma ruptura dentro delas e que muitas vezes elas não se recompõem mais. Uma vez que a gente vai acompanhar a filhinha Mata-Boi, a Maria Teresa, desde a sua infância até o momento da sua velhice, já bastante avançada, mais de 90 anos e tudo mais, a gente tem aqui sim um romance de formação, embora ele não seja contado de forma linear. Então, por exemplo, se você aí leu David Copperfield, do Charles Dickens, você sabe que o Dickens vai contar a vida do David Copperfield do início até o final de uma forma bastante linear. Não é o que a gente tem aqui. Mas, enfim, a Maria Teresa, ela é fruto de uma violação e de um abandono, e ela é acolhida por uma família composta por duas mulheres. Então, esse casal, duas mulheres, adotam a Maria Teresa e vão cuidar de dar amor para essa criança, de dar educação para essa criança, de fazer um esforço para que ela saia daquela cidadezinha muito pequena e vá estudar numa cidade maior, embora sempre voltando para casa, de que ela se relacione com as pessoas e com a vida de uma forma mais pura e íntegra, mas que ela entenda também as dificuldades e as diferenças sociais que permeiam todo aquele ambiente no qual ela está envolvida. Inclusive o fato dela estar numa família em que as mães, né, porque são duas mulheres, são um casal numa região de interior em que as pessoas olham para isso de que forma, né? A gente sabe que tem preconceito no mundo inteiro sobre isso, infelizmente. Você imagina então no interior da Bahia, num lugar muito machista, muito patriarcal, enfim. Claro que essas mulheres, as mães, né, da Maria Teresa, elas já são de uma família fundadora, elas já estão ali na região há muito tempo. Uma das mães, inclusive, era a professora ali daquele vilarejo, daquela cidadezinha. Então, sim, tem um certo respeito por elas, mas
a gente está falando aqui de uma família que já começa na sua estrutura diferente do que era o normal naquela região e como que isso também vai trazer impactos. E como a gente está falando de um casal composto por duas mulheres, e depois a gente vai entender um pouco melhor essa questão de serem duas mulheres, porque tem uma questão aqui também, elas não se casaram, então não teve aquele sonho de pôr o vestido de noiva, de entrar na igreja, enfim. Então, num dado momento da história, a gente tem a esperança dessa família viver esse sonho. Sabe aqueles sonhos que a gente vive através dos filhos? Só que a gente vai ter uma reviravolta aqui tão grande que, olha, se eu não fosse durona, dificilmente eu choro com livro. Se eu não fosse tão durona, eu acho que eu teria chorado. Então, assim, a gente tem aquele momento de sonho, de expectativa totalmente quebrado e numa situação de impunidade que chega a dar, assim, um nó no nosso estômago. E é exatamente esse evento que muda a Maria Teresa e que vai transformá-la na filhinha mata-boi. E aí, gente, assim, a personalidade e identidade são conceitos diferentes. Mas quando a gente fala de identidade, a gente tem, obviamente, né, nós somos seres humanos, ao longo da nossa vida, a gente vai se modificando, algumas coisas se alteram, isso é normal. Mas alguns eixos principais que nos compõem, e principalmente que são formados ali no nosso período de primeira socialização, ou seja, a gente nasce, é acolhido por nossos pais ou responsáveis, que vão nos introduzir a esse processo de socialização que a gente chama de socialização primária e que daí sim vai vir muito do jeito que a gente enxerga a vida, que a gente se enxerga, qual é o nosso lugar no mundo, que depois, obviamente, a gente vai se desenvolvendo, vai tendo outros processos de socialização, que a gente chama de socialização secundária, por exemplo, na faculdade, no trabalho, em outras instituições, que vão nos moldando e que em dados momentos a gente tem até que ressignificar o que a gente construiu como visão de mundo e da gente mesmo num primeiro momento. Então, claro, o ser humano ele está mudando, mas alguns pontos principais da nossa estrutura do eu não mudam da água para o vinho, entende? A não ser que se viva algo muito forte, por exemplo, uma experiência de quase morte, um luto fortíssimo, o nascimento de um filho, dependendo do contexto. Então, esses eventos que têm um impacto muito grande, eles podem mudar a estrutura do eu, a nossa identidade, a forma como a gente se enxerga e fazer até com que a gente queira jogar algumas porções nossas para debaixo do pano ou trancar no quarto e nunca mais olhar para aquilo ali. Eu não quero mais ser essa pessoa. E é exatamente isso que acontece com a Maria Teresa. Ela não quer mais ser a Maria Teresa a partir desse evento muito traumático que acontece na vida dela, e ela passa a ser filhinha mata-boi. Só que o tempo vai passando, ela vai tendo muitas vivências e conforme a idade vai chegando, a maturidade vai chegando e que ela tem mais ausências e fantasmas na vida dela, porque a maioria das pessoas com quem ela convivia já se foram. Como que eu olho para a minha vida e dou um significado para isso? Será que eu consigo olhar para a minha vida e dar um significado se eu não integro aquelas partes que eu tranquei? Então é tudo isso que a gente vai acompanhar nesse livro aqui. E a gente vai acompanhar, sim, trechos de muita violência, de muita tristeza, de muita desigualdade, que, mais uma vez, acho que são temas importantíssimos da gente abordar, porque eles nos colocam num lugar de consciência e responsabilidade. Inclusive, a gente tem falado muito disso em Mulheres que Correm com os Lobos. Se você está chegando aqui agora e não sabe do que eu estou falando, dá uma olhada que aqui no canal a gente tem uma playlist de Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro de psicologia junguiana, que nós estamos lendo um capítulo por mês e conversando aqui no canal. Se você não está participando, fica aqui o meu convite, o projeto está sendo incrível. E lá, em vários momentos, a gente tem falado sobre isso. O quanto a gente consegue se manter saudável fisicamente, psiquicamente, a partir do momento que a gente começa a não alimentar algumas porções nossas. E é um pouco disso que a Maria Teresa vai fazer.
ela sofre esse trauma tão forte, é tão doloroso, que ela diz o seguinte: nunca mais eu vou ser a Maria Teresa. E ela basicamente fecha essa porção dela num lugar ali, e ela passa a ser a filhinha mata-boi, essa mulher forte, essa mulher que enfrenta homem, essa mulher que vai fazer um trabalho que só homens fazem, e ela vai construir todo o seu respeito, a sua respeitabilidade na região com essa profissão, matando bois, né? Então, filhinha mata-boi. E aí a gente tem cenas, inclusive aqui, que eu que adoro bichinhos, é bem difícil de acompanhar, bem triste, mas enfim, faz parte da cultura da região e do nosso país, a gente sabe, né? Mas enfim, de qualquer forma, ela passa a vir para o mundo como essa mulher forte, essa mulher que não vai deixar apagar o sofrimento pelo qual ela passou, mas que diz: eu não sou mais aquela. E conforme a idade vem chegando, seus entes queridos vão indo embora por velhice, algumas pessoas muito queridas vão desaparecendo, e que ela tem que olhar para essa vida de alguma forma, entendê-la, ressignificá-la. Será que dá para fazer isso mantendo uma porção importante de si recalcada, jogada para o outro lado? Não dá. E aí, exatamente esse momento que ela vai começar a revisitar a sua história, revisitar a sua vida, e ela vai fazer isso na máquina de escrever, que ela ganhou de uma pessoa que foi super importante ao longo da vida dela, que ficou de lado muito tempo, foi uma das coisas que ela não conseguiu se desfazer, mas que ficou parada muito tempo, que tinha uma grande importância na vida dela. Ela foi para a cidade aprender datilografia, e escrever e ler era uma coisa dificílima naquela região. Então, como a escrita também permeia toda a vida dela, mas que num dado momento ela também nem quer mais olhar para isso, e que resgata depois de uma certa idade, e que através da escrita salvadora ela vai meio que se fazendo uma autoanálise e um processo terapêutico, e ela vai integrando as porções de si, e é muito bonito da gente acompanhar. Temos elementos fantásticos de realismo mágico nesse livro aqui, por exemplo, os espectros, que a gente não sabe se efetivamente estão falando com os personagens ou se é coisa da cabeça deles. A gente tem uma cachorrinha que deve ter mais de 300 mil anos, porque ela não morre nunca e ela está ali desde sempre. Então a gente tem pequenos elementos de realismo mágico. Se você não gosta, digo que não é tão gritante como a gente tem, por exemplo, nos livros da Isabel Allende, como a gente tem nos livros da Socorro Acioli, como a gente tem nos livros do Gabo. Não é nesse nível, mas a gente tem pequenos elementos sim. E para vocês entenderem um pouco mais do que eu estou falando e do meu encanto com esse livro, eu separei alguns trechos para ler para vocês. Então, olha lá, na página 73, me sinto injusta ao querer deixar no mundo casos de morte. É a Maria Teresa, filhinha mata-boi, falando, né? Me sinto injusta ao querer deixar no mundo casos de morte. Vou até a porta, encaro o lajedo, não como a filhinha mata-boi, mas como a jovem Maria Teresa que eu queria que tivesse vivido até hoje em mim. Essa máquina ainda escreve, eu ainda escrevo, e neste momento rejuvenesço. Penso assim: será que sou Maria Teresa? Será que hoje é aquele primeiro dia que abri esse mesmo armazém e sentei nessa mesma mesa e cadeira e aguardei qualquer esperança? Não pode ser. Pois mamãe não está mais aqui, nenhuma das duas está mais comigo. As lágrimas turvam minhas vistas, voltei a chorar com frequência. Tenho desejado parar estas recordações, mas esse som do bater da máquina me aviva, me anima, guia meu corpo para além de mim mesma. E essa imensa cobra branca me incentiva a seguir. Comecei esta história em terceira pessoa, pensando que os casos ganhariam mais valia. Aos poucos vou me perdendo nesse narrar vidas fora de mim, mas que não deixam de ser eu mesma. E aí, na sequência, tem uma passagem muito bonita em que, no período em que ela está ali mais jovenzinha, com a máquina de escrever, ela diz ali para o povoado o seguinte: se você quer escrever uma carta para alguém, vem aqui, você dita, eu escrevo, você me paga o que você puder e vai embora. Então, durante um certo tempo, foi o que ela fez para sobreviver. E aí, um senhorzinho, que é uma pessoa incrível, o Venâncio, aqui na história, ele já tem mais de 80 anos e ele a procura para escrever uma carta para a mãe dele. Mas entendam que ele nunca conheceu essa mãe.
Então, olha como é forte essa questão da ausência. Eu nunca tive essa mãe, eu não sei exatamente quem ela era. Eu tenho até uma fotinha aqui que eu não sei se é realmente dela. E eu tô com mais de 80 anos, talvez nem tivesse mais olhando para essas questões, mas é exatamente aí, mais para esse final da vida, em que eu começo a relembrar, talvez até com mais intensidade, aquilo que me falta. E olha só a carta que ele começa a redigir para a mãezinha dele, que ele nem sabe se ele vai encontrar um dia. Bença, mãe. Bendito seja a mata e a lua cheia. Mamãe, essa é a nossa primeira conversa assim na máquina. Gente, me arrepiei inteira. Mamãe, eu estou lhe deixando um presente de ferro. Quero dizer, estou fazendo um desenho no ferro. Mamãe, aquela foto 3x4 é da senhora? Eu penso que sim. Vou colocar aquela figurinha, que sua imagem ali naquela fotografia parece uma figurinha. Mamãe, eu vou deixar aquela figurinha no seu presente. Pedi a Mané que fosse me trazendo uns pedaços de madeira, assim bem ajeitadinhos. Estou fazendo uma caixa de madeira para colocar dentro o teu presente. E assim por cima da caixa vou fazer uma moldurinha no canto da tampa para encaixar a tua figurinha. Mamãe, eu desenho com ferro. Eu queria ter vivido com a senhora. Sinto falta de sua parecença e de como poderiam ter sido nossos dias. Aquela imagem da senhora indo embora ficou na minha cabeça, mas eu sei que é mentira. Sei que eu não me lembro de nada. Mamãe, não quero ser injusto com a sua morte, porque o velho Quirino me contou uma história de como a senhora morreu na cidade grande de uma queda. Eu não quero ser injusto com a história de sua morte. Tenho para mim que ele sabia de mais coisas e não quis me contar. E por aí vai. E aí, na página 128, a gente tem uma história de uma mulher que ela foge para Mata Doce com seus filhos pequenos, porque ela não aguenta mais as violências do marido. Mas olha o que isso causa dentro dessa mulher. Josefa se casou para ficar para sempre com aquele homem, para aguentar, para construir e defender a família de tudo que fosse tentação. Foi fugida a viver ali. Mas noites e noites ela passava acordada, se culpando pela fuga, por ter separado os filhos do pai. Josefa entendia que era uma grande maldição ser uma mulher só. Era uma vergonha que ela não suportava mais carregar. Tudo a aterrorizava. Vivia pensando que a culpa era dela, que havia errado como esposa, que não conseguira assegurar o próprio lar. Ou seja, apanhou um monte, não aguentou, saiu fugida com os filhos, porque senão ia morrer e ainda se culpa. E aí, na página 131, o poder da escrita. Hoje, aos 92 anos, vou batendo essas histórias na máquina sem precisão de verdade. Entendo que estou só, não lembro de como ouvi, não escrevo com a preocupação nas certezas, escrevo buscando companhia. No dia primeiro que perdi mamãe Tuninha, uma solidão varreu meu coração, que após a morte de mamãe Mariinha ficou de vez varrido, limpinho, sem uma erva daninha que fosse. Por isso passei a escrever, para ver brotar gente no meu corpo, para sentir o renascimento das ramas no meu peito. Gente, é um livro encantador, fica super a minha dica. É um livro de 200 e quase 300 páginas, que eu li em 2 dias e mesmo assim trabalhando, cuidando de filho e tudo mais, porque senão teria lido muito mais rápido, talvez num dia só, de tão apaixonada que eu fiquei pela história. E aí fica o meu parabéns à Luciane Aparecida, que fez um ótimo trabalho, e mais uma vez eu deixo a minha super indicação. Vocês aí já leram esse livro? O que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários para mim, porque eu tô assim, gente, louca para conversar sobre ele e quase ninguém que eu conheço que tem o contato assim direto leu. Então, enfim, se você aí leu, deixa nos comentários para mim o que vocês acharam, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, não esqueçam, deixem o like, comentem, compartilhem e a gente se vê em outros vídeos por aqui.